que aconteceu algumas vezes já, que eu tava pra deitar, pra dormir, eu tava pra dormir num quarto, e eu ouvi algum barulho, e eu achava que tava entrando alguém na casa, ia ser assaltado, alguma coisa ia acontecer. Então tava pra dormir, tava deitado na cama e via. Aí eu já pensava em sequestro, já pensava em assalto, já pensava em umas coisas assim que alguém invadiu e vai chegar aqui no quarto. Da onde isso? Então percebam que eu poderia olhar pra isso e pensar assim: ah, é um pensamento aleatório que eu tô tendo. Isso não tem explicação, vem do nada, não poderia? Porque não é estranho? Certo? Eu pensava, gente, nunca entrou ninguém na minha casa, nunca minha casa foi invadida. Já foi, até entraram já na casa do meu pai lá, mas ninguém tava em casa, então, graças a Deus, não aconteceu nada com ninguém. Mas assim, não tinha essa possibilidade. Tô aqui morando em apartamento, moro num apartamento, não tem como, a porta é elétrica, não tem condições. Mas essa sensação voltava pra mim com frequência. E nunca tinha acontecido. Eu nunca tinha sido, nem quando era criança, certo? Nunca tive uma situação que alguém ligou a luz e me assustou. Olha só, vou te pegar. Mas eu tinha essa sensação que isso ia acontecer. Toda vez que existe uma sensação, eu sei que ela não vem do nada. Eu sei que não tem como ela surgir aleatoriamente, porque não tem como. Se ela tá em mim é porque eu aprendi, mas eu não tinha a menor ideia de como que isso aconteceu. E agora, assim, mês passado, eu lembrei de uma vez em que eu estava viajando de ônibus, ali por Minas Gerais, e estava de noite, e estava todo mundo meio dormindo, eu já estava dormindo, e sequestraram o ônibus. E renderam todo mundo, e foi essa cena que marcou. O ônibus parado, as luzes acendiam e entrava um assaltante. E eu lembrava, eu sabia que essa história tinha acontecido, mas eu nunca tinha acessado a emoção desse evento. Então eu lembrava a narrativa do acontecimento, eu sabia que tinha tido. Eu não chorei, eu não fiquei mal, eu não fiquei nada. Eu, certo, segui a vida normalmente. Foi um processo dissociativo que eu tive ali naquela hora. Era uma situação de ameaçadora para uma criança, então devia ter meus 10 anos, sei lá. Era ameaçadora, não tinha o que fazer, não tinha como fugir. Eu dissociei. Aquilo foi uma dissociação primária, foi um evento dissociativo, certo? Então, eu agi, fiz tudo que tinha que fazer, deram o dinheiro para os assaltantes, eles foram embora. Não maltrataram ninguém, não teve violência nenhuma. Não fizeram nada de mais grave, mas foi uma situação ameaçadora. E aquilo ficou guardado em mim. E aí, numa coisa besta dessa, tipo, alguém liga a luz, eu fico assustado. Eu, de repente, fui buscando essa explicação e encontrei. E aí eu chorei, aí eu senti toda a emoção, aí eu entrei em contato com aquilo que eu não senti naquela época, porque aquilo ficou encapsulado, e eu integrei aquele evento à minha história. E agora não acontece mais de eu ter susto quando liga a luz. Está curado esse sintoma. Isso parou de acontecer. Se voltar a acontecer, eu vou voltar lá e vou tentar entender mais até eu resolver. Então, nesse exemplo simples do medo de ligar a luz, enquanto eu estou quase dormindo, eu estava ouvindo o barulho de uma parte minha que eu não lembrava que existia. Foi suprimida num processo dissociativo. Porque no trauma você tem essas emoções, você tem essas sensações, mas você tem o processo da amnésia. A amnésia dissociativa traumática. Que é o que vai acontecer e depois vai ficar voltando. Aí o gatilho traz só um pouco. Aí você vê uma parte. Aí você lembra um negócio. Você sente, mas não sabe o que é. Enquanto não entrar, vai continuar acontecendo.